Atenção! Este vídeo vai confrontar crenças que a sociedade considera sagradas. E é exatamente por isso que você precisa assistir. Se você carrega a culpa por não ter uma família perfeita, se sente preso em dinâmicas que te destroem por obrigação, se foi ensinado que família é intocável e inquestionável, este conteúdo foi feito para você. Estas verdades não existem para destruir famílias. Existem para libertar pessoas presas em relacionamentos familiares que as adoecem. Ao final deste vídeo, você terá clareza sobre quais padrões estão te prejudicando e terá permissão para estabelecer limites saudáveis. Aviso: este conteúdo vai incomodar, porque questiona o que a maioria considera sagrado. Se você prefere manter as ilusões, feche agora. Mas, se você quer a verdade, continue. Vamos começar pela verdade que mais gera confusão sobre relacionamentos familiares. Primeira verdade: seus pais podem ter te amado profundamente e ainda assim te traumatizado. Essa é a verdade que mais gera confusão. Porque fomos ensinados que amor e trauma são opostos. Que se houve amor, não pode ter havido dano. Que se houve dano, não havia amor verdadeiro. A realidade é mais complexa. Pais podem amar seus filhos com todo o coração e ainda assim causar feridas profundas. Amor não garante competência parental. Não garante equilíbrio emocional. Não garante habilidade de criar filhos saudáveis. Pais ansiosos transmitem ansiedade. Pais controladores criam filhos inseguros. Pais emocionalmente indisponíveis geram adultos carentes. Pais perfeccionistas produzem filhos que nunca se sentem suficientes. Pais superprotetores criam adultos incapazes de enfrentar a vida. Nenhum deles queria causar dano. A maioria fez o melhor que podia com as ferramentas que tinha. Amavam de verdade. Queriam o melhor para você. Mas intenção não anula consequência. Você pode reconhecer que seus pais te amavam e simultaneamente reconhecer que certas coisas que fizeram te machucaram. Essas duas verdades podem coexistir. Não são contraditórias. Isso não é ingratidão. É honestidade necessária para a cura. A direção é clara. Pare de invalidar sua própria dor porque seus pais tinham boas intenções. Trauma não precisa de vilão para ser real. Feridas não precisam de maldade para existir. Você pode honrar o amor que recebeu e ainda assim trabalhar para curar as feridas que ficaram. As duas coisas são possíveis ao mesmo tempo. E se o amor não justifica tudo, a próxima verdade vai confrontar algo ainda mais delicado. A obrigação de tolerar quem te destrói só porque é família. Segunda verdade: sangue não obriga lealdade a quem te destrói. A frase "mas é família" é usada como arma. Serve para calar vítimas, para forçar tolerância ao intolerável, para manter pessoas presas a quem as maltrata. Você não escolheu nascer naquela família. Não assinou contrato de tolerância infinita. Não concordou em ser alvo de humilhação, manipulação ou abuso em troca de compartilhar DNA. Laço de sangue não concede a ninguém o direito de te destruir. A sociedade romantiza a família de forma perigosa. Pressiona pessoas a manter contato com quem as adoece emocionalmente. Chama de ingrato quem ousa se proteger. Condena quem estabelece limites. Julga quem se afasta. Mas ninguém questiona por que aquela pessoa quer distância. Ninguém pergunta o que acontecia por trás das portas fechadas. Ninguém investiga o que foi preciso suportar em nome da família. A verdade incômoda: nenhum parentesco justifica abuso. Nenhuma obrigação familiar supera sua saúde mental. Nenhum laço de sangue vale sua paz. A direção é prática. Você tem o direito de se afastar de qualquer pessoa que te faça mal, independentemente do grau de parentesco. Isso não te torna ingrato. Não te torna uma pessoa ruim. Te torna alguém que finalmente se protege. Lealdade deve ser conquistada com tratamento digno, não imposta por DNA.
E se você ainda nutre esperança de que aquele familiar problemático vai mudar um dia, a próxima verdade vai confrontar essa fantasia de frente. Terceira verdade. Alguns familiares nunca vão mudar. Muitas pessoas desperdiçam décadas esperando transformação que não vem. Esperam que o pai finalmente demonstre afeto, que a mãe pare de criticar, que o irmão assuma a responsabilidade, que o parente reconheça o mal que causou. Esperam o pedido de desculpas que nunca chega, a mudança de comportamento que nunca acontece, o reconhecimento que permanece eternamente ausente. A verdade dura é que algumas pessoas não vão mudar, não porque não podem, porque não querem. Estão confortáveis sendo quem são. Não veem problema no próprio comportamento. Ou veem, mas não têm disposição para o trabalho difícil da mudança. Preferem continuar como sempre foram, e você fica esperando anos, décadas, uma vida inteira, esperando que um dia seja diferente, que um dia a relação melhore, que um dia vocês finalmente se entendam. Esse dia pode nunca chegar. A direção é clara. Pare de esperar transformação de quem não dá sinais de querer mudar. Aceite a pessoa como ela é hoje, não como você gostaria que fosse, não como ela promete que vai ser, como ela é agora, de verdade. E então decida: você consegue conviver com essa pessoa real? Se a resposta for não, você tem o direito de se afastar. Esperar mudança que não vem é desperdiçar sua vida em esperança vazia. E por falar em expectativas, a próxima verdade vai confrontar a culpa que muitos carregam por simplesmente terem sido criados. Quarta verdade. Você não deve nada aos seus pais por terem te criado. Essa verdade confronta uma culpa profundamente implantada. A ideia de que filhos têm dívida eterna com os pais, que devem gratidão infinita por terem sido alimentados, abrigados e educados. A realidade é outra. Criar filhos é obrigação de quem escolhe tê-los. Não é favor que gera débito. Você não pediu para nascer. Não assinou contrato antes de vir ao mundo. Não negociou os termos da sua existência. Alimentar, abrigar e educar são responsabilidades básicas de quem decide ser pai ou mãe. São o mínimo. Não são investimentos que exigem retorno. A cultura de que filhos devem gratidão eterna por cuidados básicos é usada para manipulação, para cobrar sacrifícios desproporcionais, para impedir que filhos adultos tenham vida própria, para manter controle mesmo quando você já deveria ser livre. Pais que jogam na cara o que fizeram não estavam sendo generosos. Estavam acumulando moeda de troca, criando dívida emocional para cobrar depois. Isso não é amor, é transação. A direção é prática, gratidão genuína é saudável. Reconhecer o que seus pais fizeram de bom é maduro, mas dívida emocional imposta é tóxica. Você pode ser grato pelo que recebeu sem se sentir eternamente obrigado a tolerar o que não deveria tolerar. Amor verdadeiro não cobra, não mantém placar, não usa o passado como arma de chantagem. E se a relação com os pais pode ser complicada, a próxima verdade mostra que o mesmo vale para irmãos. Quinta verdade. Irmãos podem se tornar estranhos. E está tudo bem. A sociedade vende a imagem de que irmãos são amigos para a vida toda, companheiros inseparáveis, parceiros incondicionais que estarão sempre presentes. A realidade frequentemente é diferente. Irmãos são pessoas que compartilharam a infância, cresceram na mesma casa, tiveram os mesmos pais. Mas isso não garante que terão algo em comum na vida adulta. Valores diferentes, escolhas diferentes, caminhos diferentes, visões de mundo opostas, personalidades incompatíveis. O que restou foi apenas a obrigação de se encontrar em datas comemorativas, conversas forçadas sobre assuntos superficiais, desconforto disfarçado de cordialidade. Aquele irmão que você jurava que seria seu melhor amigo para sempre pode hoje ser alguém que você mal reconhece,
Alguém com quem você não teria nenhuma relação se não fosse o parentesco. E isso não é tragédia, é apenas realidade. Forçar intimidade que não existe, mas gera desconforto para todos. Fingir proximidade que morreu há anos é exaustivo e falso. A direção é clara. Você não é obrigado a ser melhor amigo do seu irmão. Se a relação morreu naturalmente, aceite. Se nunca existiu de verdade, aceite também. Mantenha cordialidade quando necessário. Mas pare de fingir proximidade que não existe. E se você ainda não entende por que seus pais são como são, a próxima verdade vai oferecer uma perspectiva que pode mudar tudo. Sexta verdade. Seus pais também foram crianças feridas. Essa verdade muda a perspectiva sobre tudo que você viveu. Seus pais não surgiram do nada como adultos formados. Foram crianças. Tiveram infância. Tiveram seus próprios pais imperfeitos. Carregam seus próprios traumas não resolvidos. Feridas que nunca cicatrizaram. Muitos dos comportamentos que te machucaram são reproduções do que eles viveram. Seu pai ausente provavelmente teve um pai ausente. Sua mãe crítica provavelmente foi criticada a vida inteira. Seu pai explosivo provavelmente cresceu em ambiente violento. Sua mãe controladora provavelmente nunca teve controle sobre nada na própria infância. Eles não inventaram essas disfunções. Herdaram. E passaram adiante sem perceber. Repetiram o único modelo que conheciam. Isso não é desculpa para o que fizeram. É contexto que permite compreensão. Entender a origem do comportamento não significa aceitá-lo. Não significa perdoar automaticamente. Não significa fingir que não doeu. Significa apenas ver seus pais como seres humanos completos. Não como vilões. Não como heróis. Como pessoas com história, limitações e feridas próprias. A direção é prática. Tente ver seus pais como pessoas, não apenas como seus pais. Isso não exige perdão imediato. Não exige reconciliação. Exige apenas a maturidade de reconhecer que eles também foram vítimas antes de se tornarem inconscientemente perpetuadores. O ciclo só quebra com consciência. E consciência começa com compreensão. E por falar em padrões que se repetem, a próxima verdade vai te dar permissão para algo que você talvez precise ouvir. Sétima verdade. Reuniões familiares podem ser tóxicas, e você não é obrigado a participar. Muitas pessoas passam feriados inteiros em estado de ansiedade, suportando provocações disfarçadas de brincadeira, engolindo comparações com primos mais bem-sucedidos, tolerando críticas veladas sobre peso, relacionamento, carreira, escolhas de vida, respondendo perguntas invasivas com sorriso forçado, e depois precisam de dias para se recuperar emocionalmente. A pressão social para participar de reuniões familiares é enorme. Quem não vai é chamado de ingrato, de problemático, de orgulhoso, de egoísta. A família inteira comenta, julga, condena. Mas ninguém questiona por que aquela pessoa prefere não ir. Ninguém pergunta o que acontece nessas reuniões que a faz querer distância. Ninguém investiga o custo emocional de cada encontro. A verdade é que nem toda reunião familiar é momento de conexão e alegria. Algumas são campos de batalha disfarçados de celebração. Ambientes onde você precisa se defender constantemente. Situações de sobrevivência, não de confraternização. A direção é clara. Você tem o direito de não ir. Pode inventar desculpas se for mais fácil. Pode dizer a verdade se tiver coragem. Pode simplesmente não aparecer. Sua paz mental vale mais que a expectativa dos outros. Vale mais que tradição. Vale mais que evitar fofoca. Reuniões familiares deveriam ser momentos de acolhimento. Se cada encontro te deixa pior do que estava antes, você tem o direito de se proteger. E se te pressionam a perdoar para poder voltar, a próxima verdade vai esclarecer uma confusão importante. Oitava verdade. Perdoar não significa reconciliar.
A sociedade insiste em misturar esses dois conceitos, e essa confusão causa dano imenso. Perdão é processo interno. É você liberando o peso do ressentimento para sua própria saúde. É decidir não carregar mais a raiva que te envenena por dentro. É soltar para se libertar, não para beneficiar quem te feriu. Reconciliação é processo relacional. É restabelecer contato, retomar convivência, reconstruir proximidade com quem te machucou. São coisas completamente diferentes. A confusão entre os dois força pessoas a se reconciliarem com quem as machucou em nome do perdão, ou a carregarem culpa por não conseguir perdoar só porque não querem reconciliar. Você pode perdoar alguém e nunca mais querer essa pessoa por perto. Pode liberar o ressentimento interno e ainda assim manter distância segura. Pode fazer as pazes com o passado sem abrir as portas do presente. Perdão não exige que você se exponha novamente a quem te feriu. Não exige que você finja que nada aconteceu. Não exige que você dê novas chances para quem já provou o que faz com elas. A direção é prática. Perdoe quando estiver pronto, pelo seu próprio bem, no seu próprio tempo. Mas não se reconcilie por pressão externa. Reconciliação exige que a outra pessoa tenha mudado, reconhecido o erro genuinamente, demonstrado arrependimento real através de ações, não apenas palavras. Se isso não aconteceu, reconciliar é apenas se oferecer para ser machucado de novo. E se reconciliação não é obrigatória, a próxima verdade vai validar uma forma de amor que muitos não entendem. Nona verdade: você pode amar de longe, e isso é completamente válido. Amor não exige proximidade física constante, não exige convivência diária, não exige presença em todos os eventos, não exige conversas frequentes. Você pode amar seus pais e morar em outra cidade de propósito. Pode amar seu irmão e falar com ele uma vez por ano. Pode amar sua família e escolher não participar de grupos de mensagens. Distância não é desamor, é proteção. Muitas vezes, distância é a única forma de preservar o amor que ainda existe. Quando a proximidade gera conflito constante. Quando cada encontro termina em briga. Quando a convivência adoece ambas as partes. Quando ficar perto destrói o que poderia sobreviver longe. Distância é ato de amor. Por você e pelo outro. Permite que as feridas cicatrizem, que os ânimos esfriem, que cada um viva sua vida sem interferência destrutiva. Que o pouco amor que resta não seja completamente destruído pela convivência forçada. A direção é clara. Pare de se culpar por precisar de espaço. Pare de se sentir monstro por querer distância. Pare de achar que amor obriga a proximidade. Algumas relações só funcionam com distância. Algumas pessoas só conseguimos amar de longe. Não é fracasso, não é frieza, não é desamor. É estratégia de sobrevivência emocional. É maturidade de reconhecer o que funciona e o que não funciona. E se distância te protege, a próxima verdade vai revelar algo que você precisa urgentemente entender sobre padrões familiares. Décima verdade: você vai repetir padrões familiares até torná-los conscientes. Essa é a verdade mais urgente de todas, porque acontece sem você perceber. Você carrega dentro de si programações familiares que nem reconhece, formas de reagir a conflito, maneiras de expressar ou reprimir emoções, padrões de escolha de parceiros, crenças sobre dinheiro, trabalho, relacionamentos, criação de filhos. Muito do que você considera sua personalidade é, na verdade, herança familiar não examinada. Comportamentos que você absorveu por osmose. Reações que copiou sem perceber. E aqui está o perigo. O que não se torna consciente se repete. Você jura que nunca vai ser como seu pai. E um dia se pega repetindo exatamente o que ele fazia. Promete não cometer os erros da sua mãe. E se descobre fazendo os mesmos. Critica seus pais a vida inteira.
e reproduz com seus filhos aquilo que tanto criticou. O ciclo continua, geração após geração, até que alguém tenha coragem de parar e olhar para dentro. A única forma de quebrar o ciclo é identificar conscientemente o que você herdou, examinar cada padrão e escolher ativamente o que quer manter e o que precisa mudar. A direção é prática. Faça um inventário honesto dos padrões da sua família. Como eles lidavam com raiva, com dinheiro, com afeto, com conflito? O que você está repetindo sem perceber? O que está passando para seus filhos? Consciência é o primeiro passo para a escolha. Só quando você enxerga o padrão, você pode decidir quebrá-lo. E antes de encerrar, existe uma verdade bônus que pode redefinir o que família significa para você. Verdade bônus. A família que você escolhe pode ser mais real que a de sangue. Família não é apenas quem compartilha seu DNA. Família são as pessoas que te apoiam de verdade, que te respeitam, que torcem genuinamente por você, que aparecem nos momentos difíceis sem precisar ser chamadas. Às vezes essas pessoas são amigos, às vezes são mentores, às vezes são a família do cônjuge, às vezes são pessoas que você conheceu pelo caminho e que se tornaram mais próximas que qualquer parente de sangue. A família que você escolhe pode te oferecer exatamente o que a família biológica nunca conseguiu: aceitação incondicional, apoio genuíno, amor sem cobrança, presença real sem manipulação. E não há absolutamente nada de errado em valorizar mais essas conexões escolhidas. Nada de errado em se sentir mais em casa com amigos do que em reuniões de família. Nada de errado em construir sua própria rede de pessoas que realmente te enxergam. A direção é clara. Pare de se culpar por ser mais próximo de amigos do que de parentes. Valorize quem te valoriza. Invista em quem investe em você. Aproxime-se de quem te faz bem. Laços escolhidos podem ser tão profundos e reais quanto laços de sangue. Às vezes, mais. Essas verdades não existem para destruir famílias, existem para libertar pessoas presas em dinâmicas que as destroem. Família deveria ser fonte de apoio, não de trauma constante. Deveria ser refúgio, não campo de batalha. Se a sua não é assim, você tem o direito de se proteger, de estabelecer limites, de priorizar sua saúde mental. Agora pense com honestidade. Qual verdade você precisava ouvir hoje? Qual padrão você percebe que está repetindo? Deixa nos comentários. Sua reflexão pode ajudar alguém que está passando pelo mesmo. Se você quer mais conteúdo sobre relacionamentos familiares sem romantização tóxica, se inscreve no canal e ativa o sininho. Conhece alguém que carrega culpa por não ter uma família perfeita? Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir. Pergunta final. Agora que você conhece essas verdades, o que vai fazer diferente? A escolha é sua. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.